vida é construída sobre decisões. Todos os dias, consciente ou inconscientemente, estamos escolhendo caminhos que moldam nosso caráter, nosso futuro e, sobretudo, nossa eternidade. Não são apenas as grandes decisões que transformam histórias, mas também as pequenas escolhas feitas no secreto do coração. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus sempre coloca diante de nós alternativas. Ele orienta, instrui, alerta, mas a decisão final é nossa. A fé não elimina a responsabilidade de escolher. Ela ilumina o caminho para que escolhamos corretamente. Decisões constroem destinos. Decisões moldam gerações. Decisões determinam eternidades. Talvez hoje Deus esteja colocando diante de você uma escolha que pode mudar a sua história. Não adie, não terceirize, não viva na indecisão. O céu testemunha suas escolhas. Sua família será impactada por elas. Seu futuro depende delas. Escolha a vida, escolha a obediência, escolha Cristo. Porque no final, não será o que você sentiu, pensou ou planejou que definirá a sua história, mas aquilo que você decidiu. Amém. Gostaria de saudar a todos dessa linda família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, que coisa linda. Quem sentiu a presença do Senhor aqui nessa noite, nesse momento de adoração aí, dá um glória a Deus. Se você está tendo prazer na presença do Senhor, que é bom estar aqui com os irmãos, tendo comunhão, dá um aleluia aí. Amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, que noite especial, que dia abençoado. Eu cometi uma grande gafe pela manhã, que acho que foi uma das piores aí de toda a história. Eu preguei a manhã todinha e não me lembrei que hoje era o dia da mulher. E aí, os outros pastores, pastor Natan, um momento de oração pelas mulheres, mas queria... E minha sogra estava aqui do interior, rapaz, Camila estava aqui, Lulu estava aqui, as mulheres da minha vida estavam aqui e eu perdi essa oportunidade. Eu fiquei, estava todinha aí. Peço perdão aí às irmãs que por acaso estejam assistindo, mas mesmo sem saber que hoje era o dia da mulher, Deus mandou uma palavra sobre mulheres, né? Mulheres na palavra do Senhor, né? Mas os homens também serão abençoados aqui nessa noite, amém, querido? Mas é só o texto bíblico que vai falar de mulher, mas foi totalmente uma cristocidência, porque eu não me recordava desse dia, mas eu aproveito essa oportunidade para me redimir, para louvar a Deus pela vida de todas as irmãs que estão aqui nesse lugar, né? Que Deus as abençoe ricamente. Eu creio que vocês têm um papel primordial e fundamental em toda a história das Escrituras e toda a história que nós vivemos até a eternidade. Se não houvessem as mulheres, esse mundo já não existiria, já teria tudo acabado, né? Meus parabéns para cada irmã que está aqui, e eu aproveito o ensejo para louvar a Deus pela vida da minha amada esposa, que está em casa agora assistindo, está com Lulu, coisa linda, e está com Bibi dentro do bucho. O bucho está enorme, o bucho está chegando muito antes, quando ela desce do carro já está batendo aqui na porta, está muito grande. De verdade, ainda faltam umas estradazinhas de algumas semanas. Esqueceram de dizer que a segunda barriga é muito maior, né? Mas é muito maior mesmo. E aí, nós estamos caminhando. Eu queria dizer, meu amor, que eu amo muito você. Você é a mulher da minha vida. Pelada de lama, buchuda. Você pode estar enorme como for. Você é a mulher mais linda da face da terra. E eu te amo muito. Amém? Feitas as homenagens aqui da minha parte, mas queria que a gente tivesse esse tempo de oração agora. Queria pedir que todas as mulheres, por gentileza, ficassem de pé, e os homens que estão perto de você, estenda suas mãos aí sobre a vida dessas mulheres abençoadas. Olha só, irmão,
essa igreja só é a igreja mais bonita da Paraíba, do Brasil, por causa de vocês, senhoritas. Meus parabéns. Vocês aformoseiam essa igreja. Se não fosse vocês, olhe agora para quem está sentado. Pode olhar. Tá vendo que o negócio pode melhorar muito, né? Tá vendo que o negócio tá meio para baixo. Mas vai melhorar em nome de Jesus. Esses homens vão passar aí por uma recalchutada, funilaria e pintura, um alinhamento, balanceamento, e vai ficar melhor. Amém, queridos? Brincadeiras à parte, queridos irmãos, homens de Deus, estenda suas mãos sobre a vida dessas mulheres, mesmo assentado como você está. Mulheres, estenda suas mãos para receber nessa noite. Eu creio que vocês são preciosas. Deus, eu oro agora, Pai, te pedindo bênçãos espirituais, materiais, emocionais sobre a vida das tuas filhas. Deus, eu oro agora, Senhor, apesar de estarmos comemorando nesse dia, o Dia Internacional da Mulher, ó Deus, mas nós entendemos biblicamente que a mulher, ela deve ser honrada todos os dias, ela deve ser valorizada todos os dias, e ela não é meramente uma auxiliadora, ela também é, ó Pai, sacerdotisa, ela também é profetisa, ela também recebe dons, ela é importante no teu reino. O Senhor foi o homem que mais valorizou as mulheres na face da terra, e eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida das tuas filhas, que o Senhor seja com elas, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar os teus dias, possa direcionar, possa endireitar suas veredas, que o Senhor, no nome de Jesus, possa, ó Deus, através da tua santa palavra, iluminar os seus passos, que essas mulheres não errem, que essas mulheres não vacilem, mas que elas venham ser assertivas, que elas venham, ó Deus, caminhar no centro da tua vontade. Ó Deus, nós desejamos nessa noite o melhor dessa terra sobre a vida das tuas filhas. A tua palavra fala: pois bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor é um Pai maravilhoso que pensa coisas boas sobre ela. O Senhor tem bons pensamentos, o Senhor tem planos maravilhosos, e a minha oração é que esses planos, esses sonhos possam ser executados na vida das tuas filhas, Pai. Abençoa a vida delas e que elas saiam daqui hoje, não importa a maneira que elas chegaram, elas podem até ter chegado tristes, mas a tua palavra fala que na tua presença até a tristeza salta de alegria. Então que elas possam sair daqui hoje saltitando na tua presença, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. E todas dizem: aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Você pode se sentar, minha irmã. Que Deus te abençoe poderosamente. E eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ruth, Antigo Testamento, Ruth capítulo 1, versículo 1. Eu creio que Deus tem uma palavra preciosa para nós nessa noite. Estamos numa série que foi iniciada na semana passada. Eu estarei lendo aqui na versão NVI, só para informar para os irmãos. Estará sendo transmitido aqui também no telão, para que você possa acompanhar da melhor forma possível. Iniciamos uma série chamada Decisões semana passada, com o nosso amado pastor Jefferson, tremendamente usado por Deus aqui nesse altar. E como eu digo, eu admiro muito o pastor Jefferson, eu amo as pregações dele, me ensinam demais. E eu sempre digo isso informalmente pelos corredores: fica muito difícil pregar depois dele, porque ele vem e é aquele negócio completo, solapado ali, abençoado. E aí quando a pessoa vai pregar depois dele, fica muito complicado, porque o sarrafo está lá em cima, né? E aí a gente não atende as expectativas. Os irmãos logicamente fazem aquela comparação que fere o coração, e a gente sai para casa com o rabinho entre as pernas. Mas eu vou apelar ao nosso Deus Todo-Poderoso, que nos capacite e fale conosco nessa noite. Amém, queridos? Amém. Obrigado, pastor Jefferson. Você é uma bênção nas nossas vidas. Amém, queridos? Ruth capítulo 1, versículo 1. Está aqui. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o versículo 9.
Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então Deus deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Até aqui está bom? Eu convido você a curvar sua cabeça mais uma vez e nós orarmos especificamente agora por essa palavra, pelas nossas vidas, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro agora, ó Deus, por esse momento, pela ministração da Tua palavra. Ó Deus, eu oro agora para que os nossos ouvidos, o nosso entendimento sejam abertos para compreendermos as Tuas santas Escrituras. Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor, Pai, possa fazer revelada a Tua palavra. Nós entendemos que saímos das nossas casas para cultuarmos ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Que o Senhor receba esse culto como ações de graças diante do Teu altar. Mas nós também te pedimos, fala conosco, que a gente não saia desse templo, ó Pai, sem sermos ministrados pelo Senhor. Que a gente não saia desse templo, ó Pai, sem ouvirmos a Tua voz. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor fale, mas também que nós possamos ouvir, compreender e aplicar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor use a vida do Teu Filho, no nome poderoso de Jesus. E todos dizem amém. Eu creio que pode sair uma reação mais forte da igreja. No domingo pela manhã, a gente já espera que alguns irmãos estejam com sono, aí o amém pode ser fraco. Mas no domingo à noite o irmão aí tá com gosto de gás, amém? O irmão tá pulando, o irmão tá cheio de energia, só que não, tô brincando. Mas o irmão tá aí, tá vivo, amém? Então o irmão tá feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Aí tá certo, tem uma igreja viva aí nesse lugar. Vira aí pra pessoa que tá do teu lado e diz assim: irmão. Não, cutuca mesmo, fala com a voz mais pentecostal assim: irmão, eis que te digo, Deus falará contigo. Abre os teus ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero contextualizar você a respeito desse texto. Nós estamos aqui diante de uma mensagem poderosa. O livro de Ruth é um livro pequeno, mas muito precioso. E conta a história. Começamos aqui o capítulo 1, versículo 1, está falando de uma família, Elimeleque e sua esposa Noemi, com 2 filhos que saem da terra de Judá, de Belém, e vão para as terras de Moabe. Por quê? Porque a gente está diante de um problema natural. Nessa época estava havendo fome na terra. A comida lá em Belém acabou, não tem o que comer. E a gente está diante de uma circunstância lógica, natural, onde uma família está saindo em busca de melhorias. E não existe nenhum problema nisso, amém, irmãos? Temos aqui exemplo de uma família que saiu há 1, 2 anos atrás dessa igreja. O irmão, né, o homem da casa, o marido, tinha um trabalho, mas aqui em João Pessoa, Paraíba,
O setor dele estava muito saturado, já estava esgotado, ele não estava conseguindo manter sua família, não estava conseguindo realmente sobreviver. Foram para o Ceará, se despediram da igreja por uma boa causa, em busca de melhorias, e estão lá vivendo de uma maneira maravilhosa, graças a Deus, né? Isso é normal, acontece. A gente está falando de algo natural aqui. Fome, sai de um lugar, se muda. Tem gente dessa igreja que já se mudou para Portugal em busca de melhorias. Brasil na cabeça da pessoa já não estava dando tão certo ali, então bora para Portugal. Já teve gente que saiu daqui para o Canadá, né? Hoje de manhã, irmãos, recebemos aqui uma irmã, uma jovem que saiu daqui há 3 anos atrás para fazer um intercâmbio no Canadá e estava aqui hoje de manhã. Tomei um susto quando eu vi ela aqui, mais ou menos na metade da igreja, pregando. Eu não tive, até esbocei uma reação: meu Deus, Joyce está aí, que bênção. E aí congregamos aqui com ela, nos alegramos, né? São pessoas que se mudam em busca de uma sobrevivência. E assim foi Elimeleque com Noemi. Se estabelecem ali nas terras de Moabe, mas aqui a gente já enfrenta um pequeno erro. Por quê? Porque Deus lá atrás disse para o povo de Israel não se misturar com os outros povos. Dentre esses povos estavam os moabitas. Mas eles saem, vivem naquele lugar. Os seus 2 filhos se casam com mulheres o quê? Moabitas. Elimeleque, o pai da família, morre. Só fica a mãe com os 2 filhos e as noras. Mas acontece, o tempo passa, outra fatalidade, os 2 filhos morrem. E agora só ficou a sogra com as 2 noras. Situação da vida ali que acontece, natural. Essas mulheres, elas ouvem falar que Deus voltou a abençoar o povo de Belém, a terra natal delas. Rapaz, lá voltou a ter comida. Bora voltar? É questão de lógica também. Faz sentido ou não, irmão, elas voltarem para a terra natal delas, já que lá voltou a ter comida? Faz sentido. É uma questão natural de lógica. Vamos voltar para a nossa terra. Lá devia ter parentes, familiares. Vamos retornar. Não deu certo lá em Portugal. Volta. Tem gente que voltou. Eu conheço algumas pessoas que foram. Não deu certo lá. Voltaram. E assim, irmão, acontece. Sendo que na viagem, irmão, de volta, algo aconteceu aqui, a gente precisa destacar. Noemi tá lá, 3 viúvas. Você está acompanhando a história, simples e objetiva, amém, irmão? 3 viúvas retornando para a sua cidade natal. Noemi para e diz assim: ei, tá dando certo não aqui não. Vamos fazer o seguinte: voltem para a casa de vocês, para a casa da mãe de vocês. Vão lá, casem novamente, vão buscar segurança em outro marido e vão viver a vida de vocês. Eu não tenho nada a mais para oferecer para vocês. E a gente para exatamente nesse cenário. A gente para exatamente nessa situação que, humanamente falando, faz sentido, irmãos. Faz sentido ou não a sogra Noemi liberar suas noras? Vão e vivam suas vidas. Bola pra frente, esqueçam, vocês ficaram comigo enquanto eu estava lá com falecidos, os filhos, o marido. Mas passou o tempo e vão viver a vida de vocês. Vão-se embora. Humanamente falando, faz sentido aquilo que Noemi estava falando para Orfa e para Ruth. Mas a gente vai ver nessa noite, e seremos ministrados, que existe uma diferença entre fazer sentido e ter sentido. Fazia sentido o que Noemi estava dizendo, mas será mesmo que tinha sentido? Tinha propósito nisso? Abro um parênteses aqui.
A palavra de Deus, ela vai nos dizer lá em Gênesis que deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O fato de se tornar uma só carne é algo muito mais profundo do que a gente está vendo nessa geração atual, que é a geração dos relacionamentos fluidos, superficiais, onde facilmente a gente quebra uma aliança. Estamos diante de um Deus que o projeto dele é a família. Não é à toa que não existia nome melhor para essa igreja do que a igreja da família, porque família tem tudo a ver com Deus. Família é o projeto de Deus, nasceu no coração de Deus, e família é o lugar para nós congregarmos, crescermos. E a gente não escolhe a família, da mesma maneira a gente não pode se desvencilhar da nossa família. Uma vez semeado naquele lugar, nós precisamos continuar, porque somos raízes junto com os nossos familiares. Uma árvore que ela é enxertada na outra, não sei quem entende um pouco de agricultura, tem lá uma árvore maior, aí você abre aqui a casca dela, você pega um brotozinho de uma outra árvore, e aí você coloca aqui e faz um remendo aqui, um enxerto. Ela vai começar a fincar naquele tronco, vai começar a criar raízes, e daqui a pouco vai estar florescendo e crescendo. Mas se você olhar, antes eram duas, mas agora são uma só. Se você quiser arrancar, vai matar a outra planta, porque elas são uma só. Então, quando nós estamos olhando aqui para a família, existia um propósito nessa família, de eles permanecerem juntos, deles permanecerem congregando juntos. Ah, mas o pai morreu. Ah, mas os maridos morreram. Mas essas noras estavam determinadas a permanecer com a sogra. Por quê? Porque eram famílias. Inclusive naquele tempo a situação da viúva era muito ruim, porque ela vivia à margem da sociedade. A viúva, ela não tinha ninguém para tomar conta dela, então ela vivia excluída. Então era melhor estar excluída estando junto com mais duas do que estar sozinha. Então elas estavam honrando a vida da sogra, mas a sogra decidiu fazer um negócio no meio do caminho e dizer assim: ei, não faz sentido vocês permanecerem comigo. Vão-se embora viver a vida de vocês. E teoricamente não teria nenhum problema nisso. Mas Noemi está constrangendo elas com aquilo que faz sentido, com a lógica humana. Eu convido você agora a continuar a leitura do texto. A partir do versículo 10, nós lemos até o 9. Versículo 10 vai dizer o seguinte. No 9 a gente parou como? Elas receberam a notícia, começaram a chorar bem alto. Versículo 10. E lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Perdão, não. Existe uma exclamação aqui que eu pulei sem querer. Voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Até aqui tá bom. Irmãos, olha bem esse cenário que está acontecendo. Essas mulheres são constrangidas por Noemi.
E Noemi está falando agora, ainda mais enfaticamente, e na cara ela está dizendo: eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Isso quer dizer muito para nós nos dias de hoje, porque vivemos em uma geração onde os relacionamentos aí afora são relacionamentos comerciais, transacionais, são relacionamentos onde eu fico com você enquanto você ainda consegue me oferecer algo. A partir do momento que você deixa de me oferecer aquilo que eu preciso, a gente acaba o nosso relacionamento. Acontece assim, sim ou não, irmãos? A pessoa pode falar isso até com outras palavras, mas o povo do mundo inclusive aconselha assim: não, mulher, mas você fica com ele, mas se você vê que não está dando certo, que ele não está mais agregando na sua vida, então separa. O divórcio inclusive está mais barato do que o casamento, né? Ou é mais caro que o casamento, é um negócio assim. Porque é tanto divórcio que o povo está... é mais caro que o casamento, né? Casar está mais barato e divorciar está mais caro. Porque é tanto divórcio que o povo está subindo o preço para ganhar mais. Mas a Bíblia, ela não vai nos falar sobre um estilo de relacionamento transacional. A Bíblia, ela não coloca o amor como um ponto apenas no relacionamento e a conveniência como outro ponto, onde quando não está sendo mais conveniente a gente acaba. A Bíblia está dizendo: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. 1 Coríntios 13 lá na frente vai dizer: o amor tudo espera, tudo sofre, o amor tudo crê, tudo suporta. Então, sob que perspectiva nós estamos vivendo os nossos relacionamentos? Deus, ao longo da história, Ele fez tudo por nós. Ele abriu mão de sua glória, Ele decidiu, Cristo decidiu obedecer ao Pai, veio na terra, habitou entre nós, viveu seu ministério, apregoou a sua palavra nesse lugar e morreu pelo meu e pelo seu pecado. Fazendo isso, Ele desceu às profundezas do inferno, pegou a chave da morte em suas mãos. Ele agora venceu até a morte. A morte não pôde detê-lo. Nós cantamos isso hoje. Ele faz tudo isso, Ele ressuscita, Ele habita por dias aqui nessa terra, Ele é assunto aos céus e Ele agora deixa a decisão conosco. Estamos na série no mês das decisões. E nós, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, que nós somos cooperadores de Deus. Se eu sou cooperador de Deus, eu faço as coisas segundo a minha ou a vontade dele? Segundo a vontade dele, porque eu sou um cooperador dele. A sua palavra vai dizer lá em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Para que nós possamos experimentar dessa vontade, a nossa mente ela precisa ser renovada através da sua santa palavra. Então nós estamos vendo uma progressão na palavra do Senhor. Deus fez tudo por nós, Ele preparou o cenário, mas Ele deixou as decisões conosco. Pronto, filho, está aqui o cenário, eu já morri por você, mas a decisão é sua. Você tem o livre arbítrio para tomar as suas próprias decisões, porque Deus não quer fantoches, Ele quer filhos. Deus, Ele não quer um fantoche que Ele está conduzindo lá em cima. Ele quer escravos de orelha furada, como diz nas Santas Escrituras. Paulo está falando, é aquele escravo que era escravo, que foi livre, recebeu a liberdade, mas ele diz assim: eu quero continuar servindo ao Senhor. Por isso que você tem uma decisão a tomar. Uma decisão de andar com Cristo ou uma decisão de estar continuando longe de Jesus.
E estando com Cristo, a palavra vai dizer que todas as coisas que eram antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Nós somos tornados uma nova criatura. A Bíblia vai dizer que, como sendo agora novas criaturas, nós vivemos agora sob a cultura do céu, sendo guiados agora pela palavra. E se eu sou guiado pela palavra, se é a palavra que me guia, a palavra estabelece para nós um estilo de relacionamento que com certeza é diferente daquilo que a gente tem visto o mundo afora, onde os relacionamentos, segundo a Bíblia, não são movimentados segundo a conveniência. Eu não vou largar a Camila porque ela está com um bucho tamanho do mundo e pronto, aí agora não faz sentido mais para mim, eu vou atrás de uma novinha então, né? Está repreendido, irmão, no nome de Jesus. Estava atendendo alguns casais, e aí teve um casal, né? Um casal, crise familiar, problemas na intimidade que acontece, e aquela máxima que tem no mundo aí afora, né? Se não está tendo em casa, aí o homem busca fora, né? Aí o homem foi buscar fora. Quer dizer que eu só sou fiel enquanto é conveniente para mim? Quer dizer que eu só posso ser fiel à minha esposa enquanto ela está me dando aquilo que eu preciso? Isso é uma relação comercial, irmão, isso é uma barganha. Vamos imaginar o pior cenário, e se essa mulher, ela sofre agora um acidente e ela se torna tetraplégica, então acabou o casamento? Porque não vai conseguir mais ter relações? Então o seu relacionamento, ele era baseado naquilo que a sua esposa poderia te dar? Geralmente quando as nossas decisões elas são tomadas debaixo de uma insatisfação, irmão, vai dar errado. Nós precisamos amar como Cristo amou. Nós precisamos entender o que a palavra nos leva a um amor ágape, a um amor incondicional. Então, eu entendo, claro, que não é da noite para o dia, irmãos. Eu me converti hoje e a Bíblia vai dizer que eu sou um bebezinho espiritual. Mas esse bebezinho, ele precisa começar a crescer, se desenvolver, até se tornar um negão forte assim, ó, bombadão, grandão assim. Tem que ser assim, irmão. Até aonde? Até a gente chegar, como diz lá em Efésios, a estatura de varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Até a estatura de Cristo. E como é, irmão, que acontece isso? É através da palavra. Então, se a gente está diante de uma geração que não lê Bíblia, ela não vai crescer, ela não vai ser forjada, e ela vai ser igual ao mundo. Ela vai amar que nem o mundo ama, numa relação transacional, numa relação comercial. Então, a partir do momento que o teu marido deixa de te suprir em alguma área, tu vai e busca fora. A partir do momento que a tua esposa deixa de te suprir em algo, tu vai e busca fora. Por isso que até dentro da igreja tem gente viciada em pornografia, tem adúltero dentro da igreja. No meio do trigo tem o joio, e Jesus disse: tem que ser arrancado. Porque está errado, irmão. Chegou a hora de tomarmos decisões. Decisões não por conveniência. Para Noemi fazia sentido. Mas a Bíblia vai nos passar uma outra visão. Que a gente não pode tomar uma decisão porque faz sentido. E sim, tem que ter um sentido para você tomar uma decisão. E qual é o sentido na nossa vida, irmão? Eu poderia trocar a palavra sentido aqui por propósito. Suas decisões, elas têm que ser guiadas debaixo de um propósito, debaixo de um sentido.
A partir do momento que você toma decisões fora desse propósito, você está cavando a sua cova. E eu não estou dizendo, irmão, que essa decisão não vai dar certo, humanamente falando. A gente tem que aprender a diferenciar as coisas, porque a gente ainda está num sentimento muito meritocrático diante de Deus. A gente está num sentimento ainda muito comercial. Eu vou explicar o que eu estou dizendo. Teve um irmão que chegou para um pastor de outra igreja e disse assim: pastor, estou muito feliz, Deus abriu uma porta e eu vou estar me mudando para outro estado para trabalhar lá. Enfim, Deus abriu essa porta. Eu falei: mesmo, senta aqui, irmão, vamos conversar. Como é que tu sabe que assim que foi de Deus? Não, pastor, é porque eu ganhava X aqui, lá eu vou ganhar 2X. Então foi isso. É por causa disso que tu entendeu que é de Deus? É claro, pastor. Quer dizer que se a proposta fosse para ganhar metade, era do inferno então, não era de Satanás. A nossa visão humana está tão distorcida, irmão, que a gente está sendo conduzido por isso. Olhando para a vantagem, olhando para o lucro. Fazia sentido, irmão, para Ruth e para Orfa deixarem Noemi, que era um fardo, caminhar com ela e ir-se embora arrumar outro marido. Ia ter mais vantagem nisso, ia ter mais retorno. Eu me lembro certa vez, muitos anos atrás, eu passei numa seleção para um grupo específico da segurança pública, Força Nacional. No bombeiro a seleção é muito mais difícil. E aí a ideia desse setor é o seguinte: você vai para Brasília, vai ficar rodando o Brasil aí no mínimo um ano. E aí você continua ganhando seu salário aqui, Fabrício, normalmente, ninguém toca no seu salário. E lá você recebe um salário que é mais ou menos 3 vezes maior do que aqui. Aí quando eu passei, eu disse: oxê, ganho X mais 3X, olha só, vou ganhar 4 vezes mais, papai. Um ano. Mas sabe qual foi o grande problema? A seleção demorou. Aí eu casei. Aí eu recém-casado, olha a proposta, passar um ano longe da mulher assim que eu casei. Não, mas vamos ver aqui, será que dá certo? A gente aguenta? Aguenta? Aguenta não, irmão. Não, mas vamos lá, vamos ver. Aí como o custo de vida lá fora é muito mais alto, se Camila fosse comigo, aumentava o custo. Não fazia tanto sentido ela ir, porque a gente ia juntar menos dinheiro. O povo geralmente vai para isso, para juntar dinheiro, para quando volta para a sua terra natal, você... Tem gente que volta com dinheiro até de quitar um apartamento, meu amigo. Só a proposta. Não, mas vamos ver aqui, tal. Fazia sentido, irmão, profissionalmente. Era muito bom. Tem gente que ao invés de passar um ano, passa 2, 3, 5 anos lá, ganhando 4 vezes mais. Olha o bizu. Fazia sentido para todo mundo. Mas aí não tinha sentido para mim. Tava tudo certo, a gente já tava vendo lugar para morar e tal. Não, vai dar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Camila, tu vai comigo que eu não aguento ficar longe do meu bombonzinho logo no início do casamento. Então vamos junto, tal, e não sei o que e tal. Opa, mas peraí, o Espírito Santo começou a incomodar, irmão. Qual o teu propósito? Foi chamado para ganhar dinheiro nessa terra? Ou tu foi chamado para se relacionar com pessoas, para ser usado nas tuas relações, para influenciar pessoas, na tua família, na tua comunidade de fé? Um ano longe da igreja, não, mas a igreja aguenta. Aguentaria, irmão, e a gente é substituível, mas não tinha sentido para mim. Não era o meu propósito.
ré para trás, sendo bem redundante. Vou não. Me ligou gente da Paraíba todinha, que nem eu conhecia. Tu tá doido, tu vai desistir. E tal, faz tanto tempo que não abre uma oportunidade dessa. Tu vai desistir, tu ia ganhar muito dinheiro e tal. Vou não, irmão. Vai outro aí no meu lugar. A gente tem que parar de entender que se é porque eu vou ter mais lucro é de Deus, irmão. Na verdade, a gente sempre se afasta do propósito de Deus com coisas que fazem sentido. E geralmente são coisas que a gente vai obter vantagem. Seja financeira, seja de prazer, seja de qualquer outra coisa. Mas faz sentido. Mas não tinha sentido. Deu para entender a diferença aí na prática, irmãos? Amém? Então o que é que tem sentido para você? O que é que está guiando as tuas decisões? O que é que está baseando as decisões da tua vida? É algo que tem sentido? Ou são as coisas que fazem sentido, que é por conveniência? Não, porque é questão de lógica, cara. O pastor Jefferson já resumiu 80% da série de decisões dizendo o seguinte, irmão: se vai diante de algum princípio da palavra de Deus, se tu vai precisar mentir, sonegar imposto, se tu vai precisar trair alguém, a confiança de alguém, alguma relação, não importa, não é de Deus. Não precisa nem perguntar para Deus, porque Deus já revelou na palavra. Não é de Deus isso aí. Você só precisa perguntar o que é de Deus em situações que Deus ainda não revelou na sua palavra. Aí você pergunta, irmão. Amém? Mas quando não, já faz uma análise. Não, cara, é porque a pessoa pediu. É porque eu estou recebendo o Bolsa Família. Aí eu preciso de um emprego que não assine minha carteira. Meu irmão, está errado. Não, aí pede, faça o seguinte. Já tivemos diversos funcionários até aqui na igreja, irmão. O funcionário chega assim: não, pastor, é porque... Chega papainho: não, pastor, é porque eu queria que o senhor me demitisse para eu ganhar o seguro-desemprego. Não, porque eu tenho um outro emprego melhor, eu vou abrir meu negócio. Não, mas é você que quer sair, então saia. Eu não vou lhe demitir aqui por justa causa. Logo para cima do pastor Djalma, altamente correto aqui. Tá, não dá para fazer arrumadinho, irmão, nas coisas aqui de Deus, porque senão a gente coloca em xeque o quê? As relações. Só para você entender o que eu acabei de falar, o que é que Noemi está propondo para Ruth e para Orfa? Vamos embora. Mas isso coloca em xeque o quê? A relação. Podemos dizer que era um relacionamento mais do que sogra e nora. Elas eram amigas. Não, então vamos acabar com a amizade aqui. Tu segue teu caminho, eu sigo o meu. É o quê? Tudo aquilo, irmão, que por conveniência você vai colocar em xeque as relações, seja com um amigo, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o patrão, tá errado. Não vá não, irmão. Vai dar errado. E quando eu digo vai dar errado, eu não estou dizendo que você não vai lucrar com isso. Você pode sair muito bem de vida disso. Mas não está diante do seu propósito. O Painho, ele conta uma história aqui, anos atrás ele contou, eu posso ser que mude alguma coisa aqui na minha recordação, de um casal, eu não lembro se era pastor, alguma coisa assim, mas era um casal crente aqui do Brasil. Numa viagem conheceram um sheik lá daqueles Abu Dhabi, lá daqueles Dubai, lá daquela região. Um sheik riquíssimo. E esse sheik chamou eles para casa dele e tal, e não sei o que, aquele negócio todo.
E o sheik se apaixonou pela mulher do cabo, pela mulher do irmão. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Esse casal estavam passando uma grande crise financeira aqui no Brasil, né? Aí o sheik chamou eles para lá, para o país deles lá, tal, passando por uma crise financeira. Estavam devendo dinheiro e o sheik chegou com uma proposta. Rapaz, eu lhe pago. Eu não me lembro o valor agora, se era 100 mil reais ou se era 1 milhão de reais, para passar uma noite com a sua esposa. Eu só quero uma noite. E eu vou lhe dar tanto. E esse dinheiro iria quitar todas as dívidas dele, ia mudar a vida deles, financeira. Não me lembro o valor. Esses detalhes da história que eu posso estar errando aqui. Conversa vai, o casal volta para o quarto, conversam. E aí, fica aquele clima tenso. Mas a gente precisa, né? Mas o nosso casamento, mas a gente precisa. Mas é só uma noite. Tu promete que não vai, que tu vai esquecer depois disso? Então bora, pronto. Então vamos lá. O casal decide aceitar. O sheik faz aquela noite de Hollywood. Pagou tudo do bom e do melhor. Melhor lugar da face da terra, palácio e tal, e jantar, e chefe maravilhoso, aquele negócio todo. Altamente. E teve uma noite magnífica lá com a mulher. Negócio fechado, pagou o dinheiro, a mulher volta para casa. Vocês acham que eles continuaram, irmãos, num casamento saudável? Obviamente que não, né? O casamento acabou. Porque quando algo coloca em xeque a relação, tá errado. Tá fugindo do propósito. Ah, Caio, mas minha esposa não tá chegando junto lá em casa. Os adultos vão entender aí. Isso não justifica nem habilita você a ir procurar fora, irmão. Não é uma relação por conveniência. Aí Deus mete ainda um puerpério para você saber o que é bom para tosse. Aí você vai aprender o que é amor. Mas não é à toa que é no puerpério, principalmente no primeiro filho, que é a maior taxa de divórcio do nosso país. Por que será, irmão? É porque ama realmente ou porque esse amor está baseado numa conveniência? Só enquanto tu me serve que eu estou junto contigo. Quando tu não me serve mais... Ruth, ela decide não corresponder a esse pensamento humano. Ruth decide não seguir naquilo que faz sentido. Mas Ruth, eu abro um parênteses aqui de um pensamento pessoal, eu creio que ela teve um encontro com Deus. Através de quem, irmão? Através de Noemi. Porque, lembrem-se, Ruth e Orfa eram moabitas. Adoravam outros deuses. Acontece tudo isso, mas Ruth, ela decide agir diferente. Ela decide agir não pelo que faz sentido, mas por aquilo que tem sentido. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo 14. Elas então começaram a chorar bem alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Uma das noras foi-se embora. Fez aquilo que fazia sentido. Versículo 15. Então Noemi a aconselhou: veja sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Agora eu convido você
a olhar para o versículo 16 e 17, com esse pano de fundo que eu passei para você aqui agora, com toda a expectativa do seu coração, e olha só o que Ruth fez, olha o que Ruth declarou. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Meus irmãos, esse é um texto que ele é muito falado no casamento. Mas olha o background desse texto. Olha o pano de fundo desse texto. Olha o cenário desse texto. A gente está diante de uma mulher, Ruth, que muito provavelmente, pensamento meu mais uma vez, ela conheceu o nosso Deus através de Noemi. E ela disse: o quê? Eu te deixar? Isso pode fazer sentido para todo mundo, mas para mim não tem sentido. E Ruth, ela decide, com uma grande unção de lealdade, ficar junto com Noemi, mesmo tendo prejuízos, mesmo tendo perdas. Quando é que você tem tomado decisões que, mesmo que sabendo que vai ter perdas, você está tomando essa decisão para agradar a Deus e para continuar no seu propósito? Mesmo tendo prejuízo, você que é comerciante, deixou de fazer um negócio porque tinha algo ilícito. Você ia ganhar muito dinheiro, irmão. Você ia ganhar muito dinheiro, mas você decidiu: não vou. Eu decido não ganhar, mas continuar agradando o meu Deus. Porque não vale a pena colocar em xeque a minha relação, nesse caso, com Deus. Tá todo mundo comigo aí, amém? Nós precisamos basear as nossas atitudes na palavra do Senhor, na vontade de Deus. As nossas decisões, elas precisam ser guiadas pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Temos que parar de tomar decisões meramente racionais ou lógicas. Isso está afundando muito crente, isso está desviando muito crente, mesmo dentro da igreja, mesmo você vindo para a igreja. Pessoas que estão longe do propósito. Ruth, ela toma uma decisão de lealdade que tinha sentido. E quem já sabe a história de Ruth, sabe do que eu estou falando. Mesmo tendo prejuízos naquele momento, ela decide seguir Noemi. E eu vou encurtar a história dela. Essa mulher, ela vai ter um encontro com uma das figuras mais lindas das Escrituras, que é um reflexo de Cristo, que é Boaz. Boaz, o resgatador. Ele resgata aquela viúva, se casa com ela. Ruth agora é uma mulher devidamente casada, muito bem sucedida, e onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque ela era uma mulher moabita. Ela adorava outros deuses, mas quando ela decidiu tomar uma atitude de seguir o propósito que Deus tinha para ela, sabe o que aconteceu, irmão? Ela entrou na linhagem do Messias.
Ela foi uma das tataravós do Jesus Cristo de Nazaré. E a maior honra da vida dela foi ter entrado agora na linhagem do Cristo Jesus. Você está entendendo isso, irmãos? Quando a gente deixa de tomar atitudes que fazem sentido para fazer aquilo que tem sentido, aquilo que Cristo tem para nós, mesmo tendo perdas nesse mundo, isso vai reverberar por toda uma eternidade. Isso vai reverberar por todo um legado que vai ser deixado. É isso que nós precisamos entender. Meu Deus, que coisa linda! Meus irmãos, imagina só se ela age que nem órfã. Ela não estaria mais no propósito de Deus. Ela não estaria mais na linhagem do Messias. Ela não estaria mais na linhagem de Davi. Queria virar uma chave agora, porque até o presente momento a gente está falando só na perspectiva pessoal, mas com a vida de Ruth a gente aprende a olhar para o nosso legado, para a próxima geração. E nós estamos diante da geração mais individualista da história, que menos tem olhado para a próxima geração. Eu não sei se você se recorda do povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito, ele morreu no deserto. O povo que nasceu no deserto foi o povo que entrou na terra prometida. Mas o povo que entrou na terra prometida morreu, e os que nasceram na terra prometida já não mais conheciam o Senhor. A gente está diante de um mundo que parece, irmão, que os nossos avós eram mais crentes que a geração dos nossos pais. Parece que a geração dos nossos pais era mais crente do que a nossa geração. E parece com muita veemência e verdade que a nossa geração vai ser muito mais crente que a próxima geração. Isso já está acontecendo. Quando é que a gente vai parar de olhar para o nosso próprio deleite, para as nossas próprias expectativas, para os nossos próprios sonhos, para os nossos objetivos pessoais, para a nossa vidinha, e vai começar a olhar para a próxima geração? Quando é, irmãos? Talvez alguns estejam ouvindo essa palavra e algo despertou no seu coração. Rapaz, eu vou começar a orar pela vida de Elma e Edson, vou orar pela vida de Mateus e Andresa, vou orar pela vida de Maria Clara e Rafael, e vou orar pela vida de Uel e Rafinha. São os líderes das crianças, os pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Eles precisam de oração. Não, você não está errado não, irmão, você está certo. Eles precisam de oração também, amém, glória a Deus. Pode orar, não pode, Uel? Aí está certo. Oração a gente não nega. Mas fazendo isso, a gente está novamente terceirizando a nossa responsabilidade para que outros façam. Quando na verdade é a nossa responsabilidade tomar decisões que não fazem sentido. Deixar de trabalhar para ficar em casa cuidando dos filhos não faz sentido. Isso é coisa da geração. Ô mulher, as mulheres são mais evoluídas do que isso. Ô homem, vai trabalhar e botar dinheiro em casa para vocês poderem viajar, curtir a vida, ter mais condição. E está perdendo o tempo precioso de estar ali ensinando, adestrando, educando os filhos. Terceirizando isso para outros, colocando na escola manhã, tarde e noite. O menino chega em casa parecendo um zumbi só para dormir.
Você acha que na escola eles estão ensinando de acordo com o que Cristo manda a gente ensinar, irmão? Mas isso acalma o nosso ego, porque eu coloquei numa escola cristã. Tá excelente. Isso acalma a nossa mentalidade para que a gente continue sendo consumista, materialista, continue buscando as nossas coisas, porque tá lá, tá dando certo. Eu vejo alguns cabelos brancos aqui, e até a vocês, irmãos, existe responsabilidade. Não, a responsabilidade dos meus netos é com os filhos, eles que se viram para educar. Mas será mesmo que você, irmão, sendo mais sábio, mais experiente, não pode contribuir? Ou os avós é só para estragar? Ou será mesmo que os avós dessa igreja não podem assumir também a responsabilidade e ensinar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens a caminharem um caminho sobremodo excelente, irmão? Não, deixa com o pai. Eu estou agora só para relaxar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, para que nós possamos tomar decisões baseadas na vontade de Deus, mesmo tendo perdas. Eu lembro de um lugar, eu fui transferido para um setor muito ruim, irmãos, que me afastava do meu propósito, mas eu ganhava o dobro do meu salário. Mas era muito ruim. Eu perdia metade das programações da igreja. Eu perdia metade do meu mês preso, trabalhando. 16 dias no mês eu trabalhava, estando lá preso. Estou falando das 24 horas completas. Metade do mês, ou mais da metade, eu trabalhava longe de casa. Falando literalmente. E todo mundo que foi para esse setor era muito feliz, porque estavam ganhando mais. E eu já cheguei lá querendo sair. Eu disse, isso aqui não é para mim, está repreendido em nome de Jesus. Foi um deserto que eu passei na minha vida terrível. Eu disse, Deus, eu quero sair desse lugar para cumprir o meu propósito. Foi um tempo de deserto, irmão. Passei 1 ano e 7 meses ali, comendo um pão amassado, que eu não vou dizer que o pão foi amassado pelo Satanás, não, que ele não tem nem capacidade de amassar um pão para a gente comer, não. Mas comendo pão ali estragado, tempo difícil. Deus, pelo amor de Deus, Deus fez um milagre. E eu dizendo que queria sair, o povo, oxe, tu tá doido, todo mundo de novo. Tu tá doido, tu quer sair, a gente tá ganhando mais que todo mundo, tu tá doido, é? Eu digo, vem cá, irmão, deixa eu te falar aqui porque eu quero sair. Porque o meu propósito é esse. Eu não estou nem aí para dinheiro, irmão. Eu preciso cumprir o meu propósito. Aí quando o povo saía da conversa comigo, realmente, saia daqui, saia. Saia daqui, pelo amor de Deus. Deus usou a vida de Luiz Ferreira, congrega aqui conosco na nossa comunidade. Aconteceu uma permuta dos céus aí, um milagre que até hoje no bombeiro não existia uma permuta tão milagrosa como essa assim. Foi Deus que conduziu uma triangulação lá. Eu saí desse lugar e voltei a ganhar menos, irmão. Mas era o sentido de Deus para mim. É uma linda música. Tudo é perda. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A Bíblia vai dizer que é muito difícil um rico chegar no reino dos céus. E a gente vive buscando riquezas.
A gente precisa ser esclarecido, irmão, sermos iluminados, para que as nossas decisões saiam da caixinha desse mundo. Porque para todo mundo, seus colegas de trabalho que são do mundo, para todo mundo faz sentido, mas pode não ter sentido para você. Eu convido você a ficar de pé nessa noite. A palavra de Deus fala lá em Romanos 8, versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. De acordo com quem você tem vivido, irmão? Segundo as suas conveniências, segundo os seus desejos, ou segundo o Espírito? Eu creio que vai se levantar uma geração que, mesmo entendendo, Bel, que vai ter prejuízos, que vai ter perdas nesse mundo, ainda vai dizer assim: Cristo, eu continuo querendo te servir. Mesmo tendo perdas, vai dizer assim: Jesus, eu continuo firme querendo te seguir. Jesus, o Senhor continua sendo a minha melhor decisão. Jesus, o Senhor continua sendo a minha melhor escolha. Oh, irmãos, eu creio numa geração que está se levantando hoje, que mesmo tendo perdas, vai continuar agarrado com Jesus, dizendo assim: eu preciso de ti, Jesus. Mais do que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Ô irmão, você consegue viver 1, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses sem ler Bíblia, sem orar? Você consegue viver. Você não precisa disso para viver nessa terra. Por quê, irmão? Porque a chuva cai sobre o justo e o injusto. Você consegue viver. Mas não tem sentido fazer isso. Você vai estar longe do propósito. E longe do propósito, você está longe do centro da vontade de Deus. Estando longe disso, irmão, é inferno, é tristeza, é sofrimento. Eu finalizo falando de Josué. Josué, ele foi o sucessor de Moisés. Josué, ele assume o povo de Israel, liderando aquele povo, e Josué viveu toda a sua vida. Mas Josué envelheceu, e o povo começou a se perder. O povo começou a adorar outros deuses. O povo começou a fazer coisa errada. E houve lá uma grande reunião. Houve lá um momento que Deus se revelou a Josué. E aí Josué disse ao povo: ei, é verdade mesmo que vocês vão abandonar esse Deus que tirou vocês do Egito, que com poderosa mão ele livrou vocês do faraó, que com poderosa mão colocou vocês na terra prometida. E ele começou a citar tudo. Ele começou a trazer à memória do povo aquilo que Deus tinha feito. Aí Josué colocou diante do povo uma decisão: olha, vocês têm uma decisão a tomar. Vocês querem continuar assim, servindo a esses deuses? Ou vocês querem voltar a servir ao nosso Deus? Assim como Deus, Josué colocou também a decisão para que o povo tomasse. Aí Josué disse assim, ó, eu não sei, lá no capítulo 24, versículo 14 e 15, ele diz: ei, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, pode fazer sentido fazer outra coisa. Você poderia estar ganhando dinheiro hoje, irmão.
Mas você está aqui, e você está aqui porque foi o Espírito Santo que te trouxe para esse lugar. Você está aqui, eu creio que Deus está ministrando a tua vida, e você tem uma decisão a tomar. Você vai permanecer tomando as suas atitudes ao seu bel prazer, segundo a conveniência, ou você vai tomar atitudes que, mesmo tendo prejuízos, você vai tomar a decisão de fazer a vontade de Deus. Ou você vai tomar decisões segundo o propósito de Deus, que tem sentido para você. O que é que você vai fazer, irmão? Eu convido você a orar nesse momento. Enquanto o louvor nos conduz numa adoração, que você possa refletir na sua vida. E que você possa tomar uma decisão nessa noite, no nome de Jesus. Porque Jesus decidiu algo por você. E Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e pelo seu pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é que você vai decidir nessa noite?